Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que você vai ministrar no dia 1º de março de 2026. O título da referida lição é Espírito Santo, o Regenerador. O texto de ouro fala: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está registrado em João capítulo 3, versículo de número 3, dentro do texto áureo, né? Ele está falando para Nicodemos: quem não nascer de novo nem vê e nem tampouco entra no reino do céu. A verdade prática: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna nova criatura em Cristo. A leitura bíblica em classe, que o comentarista da lição, Dr. Douglas Batista, está comentando essa lição, está registrado no capítulo 3, versículo 1 e 8 do Evangelho Joanino, que trata da história de Nicodemos, né? Uma história muito usada em pregações, ensino, onde que tem uma doutrina muito importante, que é a doutrina da regeneração. A introdução. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra da transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitariano no plano trinitário da salvação, como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Todo o conselho trinitariano está na obra da salvação. Como todos nós já temos ciência, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica o ato salvífico, a partir da pregação do Evangelho. A palavra-chave é regeneração, onde que a gente vai ver o significado dessa doutrina, que é um dos aspectos da salvação, junto com a justificação e também a santificação, que são 3 aspectos da salvação. Tópico 1. Regeneração, uma obra trinitária. Deus, o Pai, fonte e vontade soberana, Tiago 1,18. Deus, o Filho, fundamento meritório pela ressurreição, a primeira carta petrina 1,8. Deus, o Espírito Santo, agente imediato e eficaz, Tito 3,5. Vamos lá. Subtópico: a doutrina bíblica da regeneração. Vamos analisar a doutrina bíblica da regeneração, tendo aqui o conteúdo principal desta doutrina, dentro da expressão nascer de novo, João 3,3, é a tradução do verbo grego, ser gerado ou nascer, e do advérbio, do alto, de cima, de novo. Então, no diálogo com Nicodemos, o Senhor Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas é espiritual. É uma segunda origem, não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Então, o novo nascimento aqui não tem nada com reencarnação, migração da alma e etc. Que fala de uma transformação interior que só pode acontecer não fisicamente, não materialmente, mas um novo nascimento que vem do alto, vem de Deus, vem da pessoa bendita do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, conforme Romanos capítulo 8. O subtópico, a doutrina bíblica da regeneração. Olha só, a doutrina bíblica da regeneração, já coloquei essa parte. Então, nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, regeneração significa novo nascimento, está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, uma nova criação de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, onde que se tornamos nova criatura em Cristo e passamos a ser filho de Deus por adoção. 2. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale a dizer que a regeneração é absolutamente necessária.
Ela é a parte da entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do mais vil pecador para a glória de Deus dentro do arrependimento. No milagre do novo nascimento, a fé e o arrependimento. Se tornar uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. O evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Não é uma alternativa, é uma questão de vida ou morte. 3. O Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus, o Pai. Ele é quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João 3,16. Lá está todo o amor na prática. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo é o presente de Deus ao mundo, para salvar o mais vil pecador. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva, o autor da nova vida que recebemos conforme o registro de Tiago 1, 17 e 18. Quarto, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina junto com a graça. E o Pai que decreta, o Filho que torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito Santo que realiza no coração do mais vil pecador, João 16 e 8, onde que ele convida do pecado, da justiça e do juízo. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo que realiza essa obra maravilhosa da regeneração na vida daqueles que se entrega a Cristo. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito, singular, do fruto do Espírito na vida do regenerado. Então, o 2. A natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Nicodemos revelou em compreensão espiritual ao questionar Jesus como pode um homem nascer, sendo velho. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou ao nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta, presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Claro que salvação não é meritória, salvação não é pelas obras, salvação é um presente de Deus, a salvação é pela graça mediante a fé, a partir da pregação das boas novas do Evangelho da graça de Deus. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exige um totalmente novo, uma transformação. O interior operada pelo Espírito. Não mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. Então, nesse ato salvífico, você pode ver que, mesmo com Nicodemos tendo todas as credenciais do Sinédrio, sendo membro do Sinédrio, sendo um príncipe, sendo alguém de alta posição, mas necessitou ouvir o que Jesus havia falado para ele, que é necessário nascer de novo, para ver e adentrar ao reino de Deus. Essa aqui é uma promessa messiânica. 2. Uma obra soberana do Espírito. O quê? Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, se purificado dos pecados, receber renovação interior pelo poder do Espírito Santo. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o verbo assoprado, o vento assoprado onde quer, É o vento, não o verbo. Assopra onde quer.
Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. E somente por essa ação divina que o operador nasce espiritualmente, o pecador nasce espiritualmente e passa a ser nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que tem um coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Então é algo maravilhoso que acontece pelo poder e a operação dentro das ministrações do Espírito Santo na vida do pecador. 3. Uma nova vida e uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada na carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas capítulo 5 e 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, que é a velha natureza adâmica, caída. Todavia, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sobre uma nova condição espiritual, tornando-se um novo, com uma nova mentalidade. E vós renoveis no Espírito o vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, do amor fraterno, do desejo pela palavra, na obediência a Cristo, marcada da regeneração genuína. Vamos analisar mais um pouco. Sinais do novo nascimento. Olha os sinais aqui acontecendo. A justificação pela fé é um dos aspectos da salvação, junto com a regeneração e junto com a santificação. A justificação como ato judicial, Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é, absolvido da culpa, da punição, da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e adoção como filhos amados do Pai. A adoção é um ato judicial onde que a pessoa é ficha, suja, agora se torna uma ficha limpa, no sentido de perdoado, no sentido de ser uma nova criação em Deus, no sentido agora de ser adotado por Cristo. 2. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediatamente e simultaneamente salvo, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus. A partir daí inicia o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Então é aquela questão, os dois sentidos, polos, que Paulo fala na carta aos Romanos, um homem que está debaixo da graça, outro que está debaixo da lei, Então um debaixo das obras, um debaixo da graça, ao qual nasceu de novo, foi justificado, regenerado, santificado, separado, seja no ato posicional, seja no ato progressivo da santificação. Outra questão. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos. À medida que o crente avança em maturidade espiritual, se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Uma coisa, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível na regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, que estão as obras da carne, no próprio capítulo 5. E na parte final do capítulo 5, começando do 22, fala do fruto do Espírito,
Fruto quer dizer o caráter de Cristo em nós a partir da regeneração. Mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias, né? Agora somos luz da terra, somos novas criaturas, novas pessoas, novas atitudes, novas posições diante do trabalho, na ética, na vida, no profissionalismo, em tudo somos espelho diante do mundo. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo, né? Então, a conclusão da lição, né, que está bem prática, uma lição que você já conhece ela, já tem um bom conhecimento, né? E a conclusão: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda, como o regenerador, o Espírito, concede nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto, né, para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito, refletir dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. É importante. Uma revisão aqui do conteúdo. A obra completa da salvação. Salvação, o que é? É a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Na salvação nós temos três aspectos, né? Justificação, que é forense, que é judicial, né? Que quem tinha ficha suja agora tem uma ficha limpa diante de Deus. Foi santificado na santificação posicional, no momento que ele aceitou Jesus. Ele foi separado, porque santificação significa ser separado, e a santificação progressiva. Mas ao mesmo tempo aconteceu também a regeneração, o novo nascimento, né? Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nosso espírito estava morto desde a queda de nossos pais, lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva. Então de lá toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. E Cristo veio para nos restaurar, para nos dar nova vida, para fazer de nós uma nova criação em Deus e nos dar a regeneração, a justificação e a santificação. Primeiro, a regeneração, novo nascimento, obra divina, transformação interior, nova natureza. 2. Justificação pela fé, ato legal, estatuto, pela fé, não obras, paz com Deus, ficha limpa. 3. Santificação, vida nova, processo contínuo, cooperativa, meta, semelhança com Cristo. Evidência e frutos. O fruto do Espírito, sinais visíveis na conduta cristã. Então, conforme está em Mateus capítulo 7, Jesus falou que vós, os discípulos, toda a igreja de forma geral, não é conhecido a não ser pelo fruto, né? Nós somos conhecidos, se conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Nós não somos conhecidos pelos dons espirituais, pelos carismas, pela pregação, pelo bom canto. Nós somos conhecidos pelo o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, demonstra que nós somos salvos em Cristo, somos justificados, santificados e regenerados para a glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando você na ministração dessa lição. É uma lição muito preciosa, prática, né, onde que fala da obra do Espírito Santo como justificador, regenerador e também santificador. E no diálogo que ele teve com Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo para ver o reino e também nascer de novo para entrar dentro do reino de Deus, que a palavra grega é basileia, tuteur, né? Reino de Deus, domínio de Deus, tudo que os judeus até hoje esperam, né? Dentro da esperança messiânica. A igreja espera o arrebatamento da igreja, né? Espera Jesus buscar para levar ela para o reino celestial. E depois voltar com Jesus para reinarmos com ele no milênio. Na próxima lição de número 10, nós vamos estudar Espírito Santo ou capacitador. Que Deus possa abençoar de maneira tão especial. Até a